Nessa aula agora, vamos aprender a calcular o domínio de uma função. Primeiro, o que é domínio? O domínio da função é qualquer valor de x para o qual podemos calcular um f de x. Então, a gente tem aqui o nosso diagrama. Domínio, a gente tem o elemento x, no qual a gente tem uma associação com o contradomínio, que podemos calcular o f de x, que seria a nossa imagem. Ou, graficamente, a gente consegue associar dessa forma. A gente tem aqui uma reta, por exemplo, a gente tem um elemento x associado a um elemento f de x. Então, isso é o domínio. A gente vai trabalhar com o domínio dentro dos números reais, ok? Então, vamos lá. Quais valores podemos ter em x aqui? A gente sabe que podemos acessar x a qualquer real. E nesse caso, y é 2x, para todo valor de x, temos um f de x. Então, o domínio dessa função, primeiro aqui, x pertence a real. Não existe limitação. Na segunda, x ao quadrado. Então, para qualquer valor de x, podemos associar a um elemento de y. Lembrar que o gráfico seria uma parábola e não tem nenhuma limitação. Então, qualquer valor de x que a gente pegue aqui, ó, a gente consegue associar a um valor de y. E ela vai crescer infinitamente para os lados. Então, nosso domínio aqui, x, pertence aos reais. Nesse terceiro caso, a gente já tem uma limitação, que é o quê? 1 sobre x. X pertence a real. Porém, não podemos ter o denominador igual a zero. X tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero. Então, nesse caso, x pertence a real, asterisco, quer dizer que x pertence a real diferente de zero. Qualquer valor é aceitável, menos denominador zero. No quarto caso, y é igual a raiz de x. O que é que limita uma raiz quadrada ou uma raiz par? Não existe raiz quadrada de número negativo. Então, um menos 4, por exemplo, ele não é nem 2, nem menos 2 ao quadrado. Logo, não existe raiz de número negativo. Então, nosso x pertence a real. Porém, real não negativo. O zero entra porque raiz quadrada de zero é zero, certo? Então, podemos ter o zero e qualquer número positivo. Então, x pertence a real não negativo. E aí, para não confundir, nesse quinto caso aqui, o x também pertence a real. Por quê? Porque eu posso ter uma raiz cúbica de um número negativo. Por exemplo, raiz cúbica de menos 8 seria menos 2. Por quê? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Menos com menos, mais com menos, menos. Então, essa questão de limitação da raiz, como nesse caso aqui, só acontece com raízes pares. 2, 4, 6, porque não existe raiz par de número negativo, ok? Então, vamos ver agora algumas questões para praticar esse tipo de exercício. Dê o domínio das seguintes funções. Na letra a gente sabe que o nosso domínio x pertence a real. Não existe nada que impeça qualquer valor de x aqui, pois é uma função de primeiro grau. Então, o nosso gráfico seria algo assim. Então, para qualquer x, temos uma associação com f de x. Já no segundo caso, na letra B, 1 sobre x mais 2. O que é que temos de limitação? Denominador não pode ser zero. Então, diremos que x mais 2 é diferente de zero. Resolve como uma equação normal, x é diferente de menos 2. Então, nesse caso, x pertence a real, porém, ele é diferente de menos 2, ok? Na letra C, vamos tomar cuidado, porque
Isso aqui, na letra C, x ao quadrado menos 4 tem que ser diferente de zero, porque é denominador. Agora, aqui no numerador, não temos empecilho nenhum. O x pode assumir qualquer valor, mas observando o denominador, x ao quadrado é diferente de 4, x é diferente de raiz quadrada de 4, como é uma equação, x é diferente de mais ou menos 2. Por quê? Mais 2 ao quadrado é 4 e menos 2 ao quadrado também é 4. Então ficaria 4 menos 4, 0. Não existe denominador zero. Então, nesse caso aqui, ó, x é diferente de mais ou menos 2 e na letra B, x é diferente de menos 2. Na letra D, vamos ver aqui essa letra D, raiz de x menos 1, o que é que vimos? Não existe raiz quadrada negativa, então x menos 1 tem que ser maior ou igual a zero. Lembrar que pode ser zero nesse caso. Então ele vai ser maior ou igual a zero. X é maior ou igual a 1. Então x pertence a real. Se eu quisesse escrever x pertence a real, tá ok? X é maior ou igual a 1, certo? Então, esse seria o domínio da minha. Seria o domínio da minha função. Já na letra E, outra questão importante de se analisar, 1 sobre raiz de x mais 1. Nesse caso, o denominador ele é raiz. Então, por ser denominador, ele já tem que ser diferente de zero. Mas por ser raiz, ele tem que ser maior ou igual a zero. Então, nesse caso, x mais 1 tem que ser maior que zero, porque ele não pode ser nem negativo e também não pode ser zero. X é maior, passa para o outro lado, né, que menos 1. Simples assim, tá ok? Então, x é maior que 1, não tem nenhuma outra situação. Se eu quiser escrever, vai ser x pertence a real, tá ok a solução, né? X é maior que menos 1. Aqui está a solução da sua função. Vamos ver nas próximas questões se tem mais algum limitante. Na letra F, esse denominador aqui tem que ser diferente de zero. Então, x tem que ser x menos 2 tem que ser diferente de zero. E esse outro aqui, x mais 2, tem que ser maior ou igual a zero. Então, temos situações aí. Vou passar para puxar aqui, né? Para ter mais espaço. Então, ficaria assim na letra F. X menos 2 é diferente de zero. E x mais 2 é maior ou igual a zero. Então, x é diferente de 2 e x é maior ou igual a menos 2. Solução x pertence a real. Tá ok. X é maior ou igual a menos 2. Porém, e x é diferente de 2. Então, ele vai poder ser qualquer número maior ou igual a menos 2. Menos 2, menos 1, 0, 1. O 2 pula, 3. Mas como ele pertence a real, todas essas interseções entre menos 2 e menos 1, existem infinitos números. Então, como eu não tenho como relatar cada número, eu poderia dizer que seria assim, ó. Aqui chega no menos 2, bolinha aberta. Então, no menos 2 não, no 2. Menos 2, bolinha fechada. Aí no 2, bolinha aberta e segue para o infinito. Então, de menos 2 fechado até 2, aberto porque o 2 não entra, e segue para o infinito, certo? Na letra G, não existe nenhuma limitação, porque raiz cúbica, se é raiz cúbica, eu posso ter resultado negativo. Então, raiz cúbica de 0 é 0, raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Já na letra H, eu vou dizer que
2x mais 3 é diferente de zero. Eu sei que é uma raiz, mas é uma raiz cúbica. Então, a única limitação é que essa raiz cúbica ela tem que ser diferente de zero. 2x é diferente de menos 3, x é diferente de menos 3 sobre 2. Acabou. A única coisa que impediria essa função de existir seria o domínio x pertence a real, tal que x é diferente de menos 3 sobre 2. E a letra U, essa letra U aqui, só apagar aqui esse espaçozinho, tá? Vou deixar. Essa letra U, ou letra U, letra I, isso aqui não tem nenhum impedimento, ok? E aqui, x menos 3 é diferente de zero, x é diferente de 3. Por quê? Porque é raiz cúbica, então você pode ter positivo, negativo ou zero. Porém, denominador zero não existe, ok? Então, é assim que a gente calcula o domínio de uma função. E você está resolvendo essas questões, você está pronto para resolver praticamente qualquer questão desse tipo, pois ela só modifica os valores, dificilmente ela vai fugir desse tipo de problema, tá ok?